Olá, Mia! Olá, Pedro. Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Hoje temos um episódio pela verdade. Pela verdade. A sério? Sim, antes de nos sentarmos aqui para conversarmos um pouco e gravarmos a conversa desta semana, eu estava a olhar para as redes sociais e olhar para aqueles movimentos todos que existem, os médicos pela verdade, os jornalistas pela verdade, as mães pela verdade. Os advogados... mães pela verdade? Também há, não sei, há pessoas advogados pela verdade? Sim, então decidi que propor-te fazermos um episódio que pode ser desenvolvimento pessoal pela verdade. Isso tem tudo para dar as neiras, Tem tudo para dar... Não sei. Acho que podemos ter aqui uma conversa interessante. Sim, onde eu gostava que durante a conversa nós fôssemos para além daqueles clichês de cada um tem a sua verdade. Fôssemos um pouco para além disso e pudéssemos realmente explorar aqui do ponto de vista das abordagens de desenvolvimento pessoal de que nós gostamos, o que é que isso da verdade quer dizer? Ou seja, tu utilizaste o pela verdade no título do episódio como clickbait. É uma espécie de clickbait, porque acho que nós temos aqui condições com a nossa conversa para ajudar quem nos está a ouvir e ajudar-nos a nós mesmos neste processo a entender mais profundamente qual é a minha verdade e de que forma é que os meus resultados emocionais, mentais, físicos estão tão dependentes dessa minha noção da verdade. Quem sabe não acabamos este episódio com pelo menos algumas pessoas a ter uma sensação de liberdade e de poder interior, está bem? Lá chegaremos. Okay, sim, pronto. porque antes disso queremos fazer aqui um convite, não é? Um convite, sabes o que eu ouvi? Um convite. Um convite. Um convite? Sim. Sim, queremos... nós temos tanta gente que nos ouve há tanto tempo, né? Nós estamos nisto há 3 anos. Agora, de repente, não faltam podcasts, né? Agora, de repente, apareceram muitos, mas este continua a ser o podcast. Como já sabem. Não é? Por isso, queremos pedir que partilhem o podcast com nas vossas redes sociais, com pessoas que acham que possam beneficiar de ouvir estas nossas conversas. Podem tirar screenshots no telemóvel, partilham no Stories, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, por onde andam. Taguem-nos para nós também sabermos. Outra coisa importante para o podcast chegar a mais pessoas é haver reviews e daquelas estrelinhas no Apple Podcast ou no Spotify, porque isso faz com que os algoritmos façam que o podcast apareça para mais pessoas. Sim, e uma coisa que é muito importante lembrar é que quem começa a ouvir podcasts, depois os podcasts passam a fazer parte do seu mundo e da sua verdade. E às vezes podemos esquecer que há outras pessoas que continuam sem saber o que é podcast. Eu fico surpreendido com as pessoas que me mandam mensagens a dizer ao Pedro, olha, aconteceu no último curso que eu fiz. Pessoas a dizer ao Pedro, olha, eu até tenho assim um certo embaraço a perguntar-te isto, mas eu ando há 2 anos a ouvir falar no podcast, mas eu não sei onde é que se encontra o podcast, eu não sei como é que faço para ouvir. E quando nós às vezes explicamos, olha, basta ir a qualquer motor de busca e escreveres podcast Inspiração para uma Vida Mágica e vais encontrar a forma de ouvir o podcast. A forma mais fácil é ires a uma app daquelas que dá para ouvir podcasts, como o SoundCloud, como o Spotify ou como o Apple Podcasts, né? E procurares por Inspiração para uma Vida Mágica. Okay? E podes sempre enviar se nos estás a ouvir, sabes como ouvir isto. Mas podes sempre mandar links diretos para as outras pessoas. Dizer, olha, ouve isto. É uma das formas mais rápidas e poderosas de nós chegarmos a mais pessoas. É através de quem nos está a ouvir agora, como tu, fazer chegar aqui as nossas conversas aos teus amigos, colegas, familiares. Que é bom partilhar é quando é que ouvimos podcast, porque as pessoas acham que não tenho tempo para ouvir, é tão simples, né? Eu ouço no carro, é onde eu ouço o podcast, sempre eu ouço no carro e quando vou e quando corro, é uma altura onde eu ouço muito. Eu sei que há pessoas que ouvem quando cozinham, quando limpam, quando passam a ferro, quando andam a pé, há tantas formas, não é? E é uma forma tão boa de enriquecermos o nosso e há pessoas que ouvem o podcast em conjunto, não é? Conheço pessoas casais, por exemplo, em que ouvem o podcast juntos e aproveitam as nossas conversas para começarem as suas próprias conversas. E já agora nós também temos no YouTube. Sim, claro. Esquecemos disso, não é?
Okay. Pronto, já está, não é? Já está. Então... Já está. Vamos, esta semana acredito que vamos ter mais pessoas a partilharem aqui este episódio, até porque este episódio é pela verdade. Pois é, olha, vais ter que explicar agora um bocadinho melhor qual é o teu pensamento aqui pela verdade. Sim. Não, então eu vou começar pelo clichê. Né? O clichê é que cada um tem a sua verdade. Né? A verdade é um conceito que se quer como factual, mas na realidade é um conceito altamente subjetivo. Não é? E nós podemos entender isso quando olhamos para uma determinada realidade e quando a começamos a descrever, cada um a descreve de uma forma diferente. Né? E sobretudo quando estamos a falar de situações sobre as quais temos pouca informação ou sobre as quais temos demasiada informação, nós acabamos por criar uma ideia interna daquilo que está a acontecer lá fora. Certo. Ou seja, quando temos demasiada informação ou pouca informação. Ou uma informação a menos. Sim, e sobretudo quando temos muita informação e ela não bate certo, não é? Temos informação dispar, não é? Uma coisa que diz que isto é azul e outra coisa que diz que isto é vermelho. Há um momento onde nós acabamos por decidir o que é que faz mais sentido para nós e isso passa a ser a nossa verdade. Uma das coisas que a mim mais me interessa é, sabendo do caráter subjetivo da verdade, entender que para além da verdade ser subjetiva, ela é obviamente mutável. Quer dizer que aquilo que eu acredito ser verdade hoje pode mudar amanhã. A minha noção de verdade pode mudar. Certo. Só que parece haver uma certa resistência a esses processos de mudança. Parece que se eu ontem acreditava numa coisa e hoje acredito noutra, então eu ontem estava errado. Certo. E como eu não quero estar errado ontem, porque isso parece que pressupõe que também posso estar errado hoje, então eu prefiro agarrar-me à minha verdade de ontem e defendê-la. E deixo de me interessar por procurar evidências que confirmem a minha verdade ou que a disputem. Né? Então o mais interessado é em defender de forma acérrima a minha verdade e começo a sofrer daquilo que se chama do confirmation bias, né? do viés de confirmação. Que é, eu só vejo coisas que dão suporte àquilo em que eu acredito. E as outras coisas eu não vejo ou rapidamente as descarto como isto não é verdade. Né? E, portanto, tem sido bastante interessante para mim perceber que estes movimentos de que falamos no início, os jornalistas pela verdade, os médicos pela verdade, eu na realidade, quando entro dentro desses movimentos e procuro entender que tipo de ideias é que estão a veicular, que tipo de informação é que estão a partilhar, na realidade não me parece que estejam em busca da verdade, mas estão em busca de apresentar uma certa verdade, não é? Que é a sua. E que é muito por oposição a outra verdade. A tua verdade está errada, a minha verdade está certa. Isso é a velha luta pela verdade. Ou seja, apesar do movimento se chamar pela verdade, seria mais interessante e se calhar até intelectualmente honesto dizer logo, este é o movimento, não é pela verdade, é por esta versão da verdade em que nós acreditamos. Não é? Sim. Mas sabe que estava a pensar esta questão de nós do confirmation bias, não é? Procurarmos informação que confirma a nossa própria verdade. Mas também há um outro fenómeno que acontece, que eu acho que eu própria faço isso também. Imagina, eu antigamente acreditava numa coisa, mas entretanto mudei de ideias. Mas utilizo essa minha mudança de ideias para chamar os outros totós que ainda acreditam naquilo que eu já não acredito. Certo. Faz sentido isso? Sim, pode acontecer, não é? Que é, sei lá, quando alguém muda a sua crença sobre o que é uma boa alimentação ou sobre o que é um bom lifestyle, não é? Sei lá, tu antes dormias até às 11 da manhã e agora passaste a ser uma pessoa que acorda muito cedo. E nesse processo de mudar e achar que agora isto é que é realmente saudável, podes de facto atacar os outros. E isso acho que no mundo em particular, isso acontece muito, que é no desenvolvimento pessoal. Eu antes, não sei o que, é muito utilizado para vender a verdade atual, essa mudança. Mas isso acho que é muito típico do desenvolvimento pessoal. Sim. Sim, eu acho que o desenvolvimento pessoal lida aqui com um paradoxo. Que é o paradoxo do desenvolvimento pessoal, mas eu diria também que é o paradoxo da ciência, ou é o paradoxo de outras abordagens, que é quando tu te interessas realmente pela verdade,
as afirmações que começas a fazer são afirmações menos taxativas. Yeah. Porque como tu estás interessada na verdade, tu quando muito vais dizer, olha, talvez possa ser assim. Ou eu tenho aqui uma indicação de que esta poderá ser uma boa forma de lidar com o assunto. E começas-te a desligar um pouco das afirmações mais contundentes, mais fechadas. Isto é assim. Isto é assim. Tu tens que fazer assim. Isto é que está certo. Só que, onde é que está o paradoxo? É quando tu começas a afastar-te um bocadinho destas afirmações taxativas, parece que elas ficam menos sedutoras, não é? É mais sedutor eu dizer, olha, eu tenho aqui a verdade, não é? Sim, sim. A verdade é, se acordares às 5 da manhã, vais ter muito sucesso. Outra coisa qualquer, não é? Eu começo a fazer afirmações de, se tu fizeres estas 3 perguntas todos os dias, vais gerar melhores resultados. Se tiveres um journal de gratidão, vais ser uma pessoa muito feliz. Okay. E quando eu começo só a dizer, olha, talvez isto seja uma boa estratégia, ou talvez isto seja uma coisa que possas experimentar e ver o que acontece. De repente parece que é assim menos sedutor, não é? Certo. E eu acho... E também coloca mais responsabilidade do outro lado, não é? Sim, o que nem sempre é uma mensagem muito sexy, não é? Certo. A mensagem de tens aqui também um poder pessoal e uma responsabilidade pessoal. Mas repara que, voltando aqui ao tema inicial, se eu, em vez de criar um movimento que se chama Jornalistas pela Verdade, não é? Chamo jornalistas pelo desenvolvimento da nossa capacidade de fazer boas perguntas e de chegarmos às nossas próprias conclusões, não é? De repente não é assim tão sexy como pela verdade. Está aqui a verdade, eu vou-te mostrar a verdade, não é? E porque quando tu crias um movimento como esse, parece-me que seria bastante interessante, não é? O movimento estar muito focado nas perguntas. Certo. Não é? Porque a nossa investigação em relação ao mundo que nos rodeia, a investigação começa nas perguntas, não é? Nas perguntas de como é que isto funciona, ou como é que se chegou até este resultado, ou o que é que poderá estar a acontecer. E, portanto, movimentos que de facto são pela verdade, são muito baseados em perguntas. Perguntas que depois geram especulações. E geram busca, e geram recolher mais informação, certo. geram estudo. Não propriamente movimentos onde, olha, está aqui a verdade, está aqui a resposta. Não é? Isto é uma conspiração, ou isto é uma aldrabice, ou isto é um exagero. Não é? O movimento não te vai gerar as respostas, vai até convidar a fazer perguntas. E isso em si é muito saudável, não é? Aliás, a grande abordagem do coaching parte desse processo de questionamento, que é através de questões aligeirar a tua relação com a tua verdade, porque neste momento a tua verdade pode não te estar a servir, ou pode estar a magoar, ou pode estar a magoar pessoas à tua volta, e tu libertaste esta relação tão causa e efeito, e tão linear, e crias uma relação que é a relação da possibilidade, que é uma relação mais quântica, que é, há várias possibilidades, deixa-me começar a investigar isto. Só que neste tempo em particular que nós vimos, vai haver pessoas que dizem que esse questionamento neste momento não nos serve, não é útil, não nos vai ajudar, não deviam ouvir só estes especialistas, porque eles é que têm mais informação neste momento, que sabem melhor agora o que fazer, e devíamos segui-los, ou seja, este questionamento só dificulta aqui este processo. Certo. Não achas que havia quem diga isso? Certo, tu estás a olhar agora para a cena Covid, não é? Sim, nós de facto temos esta é que é a verdade, esta atitude, esta é que é a verdade, ela acontece nos dois campos, não é? Nos dois lados das trincheiras. Porque, de facto, criou-se uma polarização. Aliás, isso tem sido um fenómeno global. Né? Eu tenho ouvido bastantes podcasts onde se discute, e com dados já bastante consistentes, o aumento da polarização. Né? Há uma série de indicadores que tu podes utilizar para medires o grau de polarização de uma sociedade. Né? Por exemplo, nos Estados Unidos está-se no grau de polarização mais alto desde que se fazem este tipo de estudo. Né? E quando há polarização, tu não te interessas tanto pela investigação através de questionamento do que é que está a acontecer, interessas-te isto encaixa ou não na minha forma de ver o mundo. Exato. Isto encaixa ou não na pessoa, na minha decisão sobre quem votar nas próximas eleições. E fechas-te nisso, não é? Portanto, aquilo que nós temos observado é que
tanto do lado de vamos todos morrer se não fizermos coisas radicais, como no outro lado oposto de it's a hoax. It's a hoax, não é? É uma trama, é um embuste, não é? Com segundas intenções, tanto num lado como no outro. Parece que há um claro desinteresse pela opinião contrária, não é? Porque quando nós aqui no podcast temos... Não é só desinteresse, há uma clara repulsa em relação ao outro. Repulsa. Mas a repulsa acontece como resultado do desinteresse, ou melhor, se tu tiveres interesse não consegues sentir repulsa. E nós aqui, acho que no podcast, acho que temos sido uns grandes defensores e propagandistas da curiosidade, do efeito da curiosidade. O que é que acontece quando eu tenho curiosidade sobre, uau, esta pessoa está com uma opinião muito forte em relação a isto, deixa-me fazer perguntas, deixa-me perceber como é que ela chegou até aqui. E até que ponto é que ao fazer perguntas eu não obtenho informação que me pode ajudar a afinar a minha própria noção de verdade. E aumentar a minha influência também. Se eu acho que se eu estou tão convencida que a minha verdade é algo que é benéfica para todos, então posso aumentar a minha influência no outro com essa curiosidade. Olha, eu tenho um tema que me tem interessado um pouco às vezes olhar para as redes sociais, porque é um tema assim que é difícil de entender para quem vive com a verdade com que eu vivo e que se calhar tu também vives, é o do aumento galopante do número de terraplanistas no mundo. Não é? A quantidade de pessoas que acreditam ou dizem acreditar que a Terra é plana e que toda a ideia de que a Terra é redonda, que é um embuste e que foi uma coisa que foi criada para nos enganar. E né, até há um meme que circula aí nas redes sociais que é bastante engraçado, porque existe uma associação de terraplanistas e eles um dia fizeram um tweet ou qualquer coisa em que dizia que a Associação Mundial de Terraplanistas tem membros all around the globe. Pronto, mas eles olhavam isso mais como uma expressão do que outra coisa qualquer. Mas porquê que este é um caso interessante? Porque se tu acreditares, como eu acho que tu acreditas, que o mundo é redondo, não é? Que o nosso planeta tem uma forma esférica, não é? Ligeiramente achatada nos polos, certo. Porque foi isso que nos ensinaram e também nos ensinaram que há uma série de provas disto, não é? Desde as fotografias que foram tiradas do espaço, até aquilo que acontece quando tu olhas para o horizonte, até uma série de experiências que se ensina às crianças a fazer, não é? Tu podes, ou até aquilo que acontece quando tu fazes um trajeto de avião, e tu, aceita isto, o mundo é redondo. E também sabemos de toda a história desta concepção, não é? Certo. De que há pessoas que lidaram com graves dificuldades e pagaram até com a própria vida o facto de começarem a afirmar que a Terra era redonda, porque parecia uma blasfémia, uma loucura, não é? Mais ainda quando começaram a dizer que não era o Sol que rodava à volta da Terra, mas a Terra que rodava à volta do Sol. Eu tenho estudado isso com os nossos filhos. Sim. Mas repara, quando alguém chega e diz assim, não, a Terra é plana, qual é a primeira coisa que nós pensamos? Como é que nós nos relacionamos com essa informação? Essa pessoa é parva. Esta pessoa é idiota, descredibilizamos logo, nem quero saber, isto é uma estupidez, não é? Que coisa tão louca. E podemos criar uma série de julgamentos em relação a esta pessoa e nem sequer a ouvimos. E até qualquer coisa que ela diga a seguir sobre outro tema já ficou um bocado manchado ou tingido pelo facto de ela acreditar. Estes terraplanistas. É mesmo interessante manter curiosidade sobre como é que esta pessoa chegou até esta conclusão, sabes? E agora não sei se vou ajudar ou confundir, mas há algumas teorias sobre o universo que propõem que o universo é muito mais 2D do que nós pensamos, certo. Que é muito mais achatado que o que nós pensamos e que eventualmente toda esta tridimensionalidade é uma criação da mente e que na realidade tudo acontece em 2 dimensões, não é? A terceira dimensão é uma criação mental. Tal como a 4ª dimensão, a do tempo, é uma criação mental. É difícil entender isto, não é? É difícil entrar em contato com isto, porque eu abro os olhos e tenho uma noção diferente. Só que quando começamos a fazer questões, não é? Até podemos perceber que
Claro que não é para aí que está esta ideia do terraplanismo, não é essa. É a ideia de que existem 3 dimensões, mas que a Terra é fundamentalmente plana, portanto, quando chegas à bordinha, e que há uma teoria de conspiração. Cais, não é? Esta teoria é bastante interessante, sobretudo para nós, portugueses, não é? Os nossos antepassados há 600 anos meteram-se em barcos, e lidando com o medo de, se calhar vou cair, não é? Eles mandaram-se, não é? Eles mandaram-se e conseguiram, aparentemente, não é? Provar que a Terra era redonda, não é? O Fernão Magalhães fez a primeira viagem de circunnavegação. E acho que é um bom tema para nós explorarmos o que é que acontece em nós quando alguém veicula uma coisa que nós logo à partida achamos que é absurda. Ligamos curiosidade e fazemos perguntas, ou ligamos logo mega julgamento? Porque esta é a estrutura que está presente às vezes nos tais movimentos pela verdade, onde não se está com curiosidade a questionar, está logo a atacar-se esta posição como sendo estúpida ou sendo deliberada, não é? Tu estás deliberadamente a mentir, não é? A emergência dos fake news e dos bots russos que andam nas redes sociais a espalhar mensagens que depois mais tarde são confirmadas como falsas, claro que não ajuda, não é? Nós neste momento temos mais dúvida sobre a informação que chega até nós do que tínhamos há 20 ou há 30 anos. Claro. Não é? Portanto, isto é um tema simultaneamente interessante, complexo, e é um tema de desenvolvimento pessoal, é um tema de eu entender que a minha verdade e a construção da minha verdade assentou nas minhas experiências, nas coisas que me contaram, nas coisas que estudei. Que eu carrego na minha bagagem, da minha história, do meu envolvimento, das pessoas com as quais eu me identifico mais. Mas tu não sentes também, embora eu acho que tu és uma pessoa que está atenta a este fenómeno, e ainda assim deves sentir, como eu, esta atração por tomar um partido. Porque a partir do momento em que eu digo, ok, é assim, eu fecho-me e digo assim, ok, já percebi, já sei como são as coisas. A vida parece mais controlável quando tomamos um partido. Não é? Acho que muitas vezes, quando estamos nessa busca de, é A ou é B, a necessidade de ter uma resposta ou fazer uma escolha, para mim tem mais a ver com essa necessidade de acalmar, essa necessidade de controle do que qualquer outra coisa. Não é? É muito mais fácil. Eu quando era miúda, quando tinha 16, 17 anos, o meu melhor amigo morreu. E eu até lá andava assim na dúvida, tinha feito, não é, na Suécia é protestante, eu tinha feito o que nós chamamos a confirmação, estava assim em busca de Deus, não sei o quê. E lembro-me de quando ele morreu, foi assim uma desilusão com o universo, com Deus, seja o que for. Mas lembro-me também de ter pensado, isto teria sido muito mais fácil lidar com isto se eu acreditasse em Deus. Se eu acreditasse mesmo que há aqui um Deus e que o meu amigo Pierre agora está com esse Deus e que vamos reunir, né? E tinha esse movimento em mim de que eu gostava de acreditar, mas não conseguia. Né? Isso tem a ver com essa necessidade de ter uma resposta, ter um controle. E quanto menos temos, e isso acho que é a mesma coisa aqui, quando nós queremos quando somos super agressivos a falar sobre a importância da máscara ou super agressivos a falar sobre que a máscara não serve para nada, ambas as energias são iguais, não é? Mas ambas é se agarrar a uma solução, a uma... São os dois polos opostos de uma... É muito mais fácil se gritarmos numa coisa ou outra. Certo, não é? Certo, porque já não precisamos de questionar. Eu acho que há duas razões fundamentais aqui, assim, na forma como eu olho para as coisas. Ou seja, na minha verdade sobre a verdade, existem aqui dois processos fundamentais. Um é que, a partir do momento em que eu decido esta é a verdade, eu necessito de menos energia. Portanto, há aqui uma questão de eficiência, que é, eu já não preciso de andar em busca de informação, eu já não preciso ter dúvidas, eu já não preciso de me abrir a várias possibilidades. Agora, é assim... Já está. Sim, já está. Não preciso de pensar mais sobre isto. E tenho mais facilidade em, quando tu estás a falar,
faço a minha verdade e se faz sentido ou não faz sentido. É mais fácil decidir. É mais fácil decidir o que fazer a seguir porque agora já tenho aqui a minha verdade. Portanto, eu acho que isso é um processo, que é um processo provavelmente muito antigo aqui na nossa biologia, né? que é o processo de eficiência, que é eu tomo uma decisão e já não preciso de mais informação, não é? Como é que se diz? É um heurístic, é uma forma simplificada de eu tomar decisões num ambiente que é muito complexo. Não é? A heurística estuda este fenómeno. Mas há mais um fenómeno que eu acho que está aqui presente, que é eu exporto as minhas certezas, as minhas seguranças, as minhas verdades para o nível da identidade. Ou seja, se eu acredito, por exemplo, que bater em crianças é errado, mas a seguir me aparece um estudo a dizer que, por acaso este estudo acho que não existe, mas imagina que aparecia agora um estudo a dizer estudamos, andamos a acompanhar crianças que depois, na sua vida adulta, ao longo de 50 anos, e chegamos à conclusão que há um efeito positivo em bater em crianças. Existem alguns estudos, mas não são muito fiáveis. Mas, não com essa dimensão de 50 anos. Pronto. Mas imagina que havia um estudo deste género, não é? Ou aparece... O de 50 anos confirma que não faz bem. Já pronto, ok. Mas então vou pegar noutra coisa. Há pouco eu falei da minha crença de que a curiosidade é uma prática extremamente saudável. Imagina que havia um estudo que dizia as pessoas mais curiosas são mais infelizes. E quanto mais utilizas a curiosidade, pior te sentes e piores resultados tens. Imagina que aparecia este estudo. Não é? Eu ao olhar para este estudo, se eu quiser confrontar-me com a informação que lá está, ponho em causa a minha segurança em relação à curiosidade ser importante, ou ser boa. Portanto, quando eu exporto isto para o nível de identidade, de repente eu passo a acreditar que eu sou uma pessoa cujas opiniões, mesmo que sejam muito fortes e sejam aparentemente sólidas, na realidade elas podem estar erradas. E então eu recuso-me a isto, eu defendo-me. Porque se eu estiver errado em relação a uma coisa, isto pode querer dizer que eu estou errado em relação a outras, e isto vai pôr em causa as minhas opções como homem, como companheiro, como profissional, como pai, e eu não quero isto. Então eu protejo-me. Okay? Eu protejo-me. Reforçando a opinião que já tenho. Reforçando a opinião, não é? Eu também acredito que isto vem muito dos nossos primeiros anos de vida, não é? Onde, sei lá, quando nós dávamos uma resposta na escola, a professora dizia-me se estava certo ou estava errado. Não dizia assim, olha que interessante. A resposta em que eu estava a pensar é outra. Isso é uma outra possibilidade. Vamos pensar um pouco sobre isto. Okay? Se isto acontecesse mais vezes, não é? E, por exemplo, fossem... Às vezes os nossos filhos queixam-se, não é? Na correção de um teste, era assim, ok, eu não respondi exatamente aquilo que a professora queria. Ou aquilo que estava no livro. Mas aquilo que eu respondi não é totó. Também poderia ser verdadeiro. Não é? E esta ideia de também pode ser, acho que pode ser muito interessante. Não é? Imagina que é pôr uma criança desde o início a pensar que quando ela escreve que 2 mais 2 é igual a 5, dizer, olha, a forma como eu penso, olha, eu conto assim, por exemplo, pelos dedos, estás a ver, dá 4, não é? Mas é interessante, tu chegaste ao resultado de 5, como é que chegaste lá? Vamos olhar para isso, não é? E focarmos-nos menos no está certo e está errado e mais no processo, qual foi a informação que tu obtiveste. Como chegaste a esta resposta. Como é que chegaste até aí? Acho que nós temos muito medo disso. Portanto, esse processo de se eu estou errado em relação a isto, posso estar errado em relação a tudo, abala-nos muito, não é? Abala-nos muito. Sim, é até a cena da segurança. É muito mais seguro se eu tenho as respostas, que se eu tenho razão, se eu estou certa, se a verdade está do meu lado. Sim. E isso é válido para qualquer área da vida. Podemos discutir qualquer coisa e a dinâmica é a mesma. Pode ser parentalidade, é economia, pode ser questões agora destas mais atuais de Covid, mas não é único nesta situação, é no geral. Não é? Não, claro que não. Vai bater em tudo, não é? Ou de relacionamentos, de desporto, de alimentação. Não é? Sim. E às vezes nós partirmos de uma posição de neutralidade em relação aos assuntos, não é? E sermos curiosos em relação aos assuntos e sabermos fazer boas perguntas que são feitas sem julgamento, não é? Sem julgamento. Dizer assim, uau, então a Terra é plana. Ok, tu achas que a Terra é plana? Uau, em que é que estás a pensar? Qual é o processo através do qual chegas a essa conclusão?
não é? E teres realmente abertura em relação a isso, mas não ser uma abertura fake de vou fazer umas perguntas só para este tipo perceber que está errado. Certo. Eu acho que é esta atitude que impede o diálogo, porque aqui não há diálogo, até há uma certa condescendência, não é? Que é, coitadinho do tipo, coitadinho do tipo é um idiota, não percebe que as máscaras são aquilo que nos pode salvar. Então então diz-me lá, qual é a evidência que tu tens, não sei o quê, ou qual é o raciocínio? Mas é a partir de um ponto de condescendência, não é? Sim, de um ponto utilizas cuecas ou não sei o quê, não fazes xixi pelas pernas. Sim, é assim, paternalista, não é? É tratar com superioridade. E como é que nós reagimos quando nos tratam com condescendência e superioridade, não é? Nós defendemos, protegemos e resistimos, não é? Ficamos do contra e fazemos ao contrário. Sim, eu acho que é muito raro eu assistir àquele programa Prós e Contras na televisão, mas é tão interessante perceber que em muitas situações, em muitas discussões, na realidade tens duas partes em relação a um determinado assunto e não há nenhum tipo de convergência nem de aproximação. Há julgamento, mas há outras conversas onde, pelo contrário, quando as pessoas têm mais abertura e dizem, olha, é assim que eu olho para as coisas, como é que tu olhas para as coisas? E são capazes de dizer assim, uau, isso é interessante. Olha, e se considerarmos também, e tu vais acrescentando informação, e é nesse processo que tu ajudas a que às vezes o outro se aproxime de ti enquanto tu te aproximas dele. Eu acho que a diferença está também no entre o defender a minha opinião e partilhar a minha opinião. Certo. Não é? Porque é muito diferente se eu tenho a intenção de partilhar aquilo em que acredito ou que se venho para a conversa para defender aquilo em que acredito. E também, das vezes, por causa esta pandemia tem-me ensinado isso, a importância também de não ir atrás de uma opinião, de criação de uma opinião, que não precisamos sempre ter uma opinião sobre esta... Eu até tenho dito várias vezes que em relação a isto do Covid, mais do que uma opinião, tenho preferências, mas isso preferências totalmente diferentes, não é? Não, nós já gravamos episódios inteiros aqui do podcast a falar sobre... É só uma opinião. É só uma opinião. Mas é muito... O que nota que para muita gente é difícil... Eu não sei, não tenho... Mas eu tenho aqui uma proposta, que então, é para esta conversa não ser só mental, porque uma coisa é mentalmente dizer assim, não, sim, faz sentido ser curioso em relação à opinião dos outros, ou faz sentido entender que a minha verdade é subjetiva, não é? Essas coisas fazem sentido. Só quando nós deixamos isso chegar até ao nosso corpo, não é? E sentimos, o que é que acontece quando, não é? E este é o exercício para quem nos está a ouvir. O que é que acontece quando tu acreditas mesmo numa coisa? Por exemplo, acreditas que esta é a melhor forma de alimentar os teus filhos, ou esta é a melhor forma de organizares as refeições em família, não é? Ou esta é a melhor forma de trabalhares. E alguém disputa isto e te diz uma coisa do género. Não, isso está mal, isso está errado. Isso não é assim. E ainda por cima diz que és totó por pensares assim. Não, isso não é assim. Aliás, isso não tem importância nenhuma. Ou, não, tu não podes fazer isso. Repara no que acontece. Não só mentalmente... Olha que há estudos que demonstram que isso faz mal às crianças. Não só aquilo que acontece mentalmente, mas o que é que tu sentes no teu corpo. Repara nas sensações que acontecem no teu corpo. No grau de resistência que pode aparecer no teu corpo, nas emoções profundas que podem emergir nesses momentos. E é essa resistência que faz com que nós possamos sentir uma necessidade constante de nos defendermos. Mas de onde é que vem essa necessidade? Qual é que é o problema de alguém achar uma coisa diferente daquela que eu acho? Quando ainda por cima, em relação... Podem dizer, isso põe em causa a minha saúde e a saúde de todos os outros. Esse é o problema. Ok, está bem, mas então fala-me um pouco sobre isto. Ensina-me, elucida-me, ajuda-me, através da informação que tu tens disponível, a formar eu próprio uma opinião diferente. Em vez de dizer assim, não, agora eu tenho que me defender e ser contra isto, certo? Lá está, quando temos dois lados, um dos lados que tem que começar este processo, não é? Um dos lados tem que... Certo. E qual é o lado que nós controlamos? Não é? Somos nós próprios. Somos nós próprios. Numa conversa, nós inicialmente só temos algum grau de poder sobre o nosso próprio comportamento. Depois, mais tarde, através de influência, podemos ter algum grau de poder em relação ao comportamento do outro. No outro dia eu tive esta conversa muito parecida, assim, em troca de umas mensagens por causa de um mimo, assim, de ridicularizar os negacionistas do Covid.
E como era uma pessoa assim com alguma influência na forma que escreve muito bem, que partilha a sua mensagem de uma forma que eu acho que normalmente é positiva, mas aquilo foi muito, e gerou os comentários, viu-se muito aquela polarização. Mas disseram-me que não temos, que há alturas em que não temos tempo para isso, que não podemos, que não vale a pena investirmos nestes diálogos, nessas conversas, porque não temos tempo para isso. Sim. O que tu respondes a isso? Há uma dimensão prática para isto, não é? Que é, eu na minha busca pela verdade, há momentos onde eu tomo decisões, mesmo sabendo que a minha verdade é subjetiva, que é mutável, que é pessoal, e mesmo assim tomo decisões, não é? E é que as decisões, sei lá, dizem-me que eu tenho que usar máscara quando estou num local público e não consigo manter a distância. Ok, há uma decisão a ser tomada, faço ou não faço, não é? E todas as decisões acarretam certas consequências, não é? E eu posso tomar decisões mesmo sabendo que a minha informação é incompleta ou que a minha verdade é diferente desta, né? Eu continuo a tomar decisões. E às vezes eu entendo isso, que às vezes eu não... Às vezes há uma avaria no carro, imagina, eu vou a conduzir o carro na autoestrada e de repente há uma avaria. E o que é que está a acontecer? Eu não sei. E se calhar eu digo, foi um pneu. E a pessoa que está ao lado diz assim, não, é a direção. E agora nós podemos dizer assim, então, enquanto o carro vai desgovernado por aí fora e nós potencialmente vamos morrer, calma, vamos discutir isto porque, não é? Vamos dizer, com que informação é que está? Tu naquele momento tomas uma decisão em que podes ter em conta a tua verdade e também a verdade do outro. Né? E se calhar naquele momento o mais importante não é estar a fazer muitas perguntas. Às vezes tens tempo a fazer uma pergunta, ou às vezes nem tens tempo a fazer pergunta nenhuma, não é? Sabes que eu continuo a achar que podemos manter um diálogo. E eu ligo esta situação e eu pensei muito naquilo que eu falo quando falamos na família. E porque há aqui na família há adultos, ou pelo menos um adulto, que tem mais responsabilidade do que os outros. E na sociedade é igual. Por alguma razão temos um governo e o governo tem mais responsabilidade do que tu e eu em relação a Portugal. E é igual na família. Alguém escreveu assim, mas o governo às vezes tem que intervir. E eu, exatamente, óbvio. Agora, tal como na família, acho que podemos transferir isso para uma situação de um país. Costumo falar que existe um poder, uma força punitiva e uma protetora. E há uma grande diferença quando utilizamos a força punitiva comparada com a força protetora, porque eu posso continuar a reconhecer o teu ponto de vista e que tu tens o teu direito de ter a tua opinião, e mesmo assim, ok, mas face ao facto de eu ser a pessoa mais responsável aqui, isso vai ser esta decisão agora. E não quer dizer que eu não possa rever isso mais tarde. Agora é assim. E continuo a haver aqui um espaço para diálogo mesmo quando eu utilizo essa força protetora. Se eu utilizar a força punitiva, aí é que eu vou fazer tudo para castigar-te pela tua opinião, vou-te chamar nomes e vou-me afastar cada vez mais de ti e vou carregar cada vez mais essa polarização. Faz sentido essa diferença? Faz. Eu acho que faz mesmo muito sentido. Faz mesmo muito sentido. Porque há momentos em que, face à minha posição num determinado contexto, eu vou na mesma tomar decisões. Certo, né? E quando eu utilizo um poder punitivo, é sobre ti como pessoa. Sim. Quando é um poder protetor, eu continuo a respeitar-te a ti como pessoa, e mesmo assim vou fazer algo com o qual tu não estás de acordo. Mas não faço isso com desrespeito. Olha, uma pessoa que testou com as suas opiniões, assim, quase até ao limite, as minhas concepções sobre isto, sobre a tomada de decisão, foi o Gandhi. Ele, não é, o Gandhi teve todo aquele processo na Índia da resistência pacífica, não é? E ele acreditava profundamente que tu, através de atitudes pacíficas, podias chegar à mudança. E como o Gandhi participou na Segunda Guerra Mundial como enfermeiro, como membro
das pessoas que estavam em ação para tratar de feridos, porque ele recusava-se como pacifista a participar no esforço de guerra. Só que como pacifista também ele continuou a fazer alguma coisa, ele não fugiu, só que ele quis viver os seus valores e então ele tratava dos feridos. E uma coisa que me desafiou muito foi quando o questionavam sobre, mas então quer dizer, o Hitler agora lembrou-se que vai conquistar o mundo pela força. Então nós somos obrigados a confrontá-lo pelas armas. Não é? E ele tinha uma crença diferente. Ele acreditava que aquilo que nós poderíamos ter feito perante a Alemanha nazi era praticar uma resistência passiva. Era dizer, mas ele ia entrar-nos aqui pelo país dentro, não é? Sim, mas ele entrou de qualquer forma, não é? E as questões dele desafiaram muito, porque a minha primeira verdade é, então vêm os gajos e querem-nos matar e querem-nos oprimir e tomar o controle e nós simplesmente dizemos, olha, não concordo, portanto vou resistir passivamente, ou nós defendemos, não é? Ativamente. Porque a verdade é que a opção tomada, que foi da resistência ativa, não é? Que é raramente questionada enquanto uma boa estratégia. É a única estratégia. Essa estratégia gerou 40 milhões de mortos, não é? E será que havia uma outra estratégia? O primeiro pensamento é, claro que não, porque a outra estratégia iria fazer com que nós agora tivéssemos a ter este podcast em alemão, não é? E a cantar cânticos nazis. Será que sim, não é? Será que sim? Será que não? É interessante, isso desafiou-me. Sabes que às vezes eu lembro-me disso e ponho-me a imaginar o que é que será em momentos de muito confronto utilizar a resistência passiva e compassiva, não é? Em relação ao outro. Porque face aos desafios que nós temos, não é? Atuais, da emergência dos movimentos nacionalistas, do crescimento da extrema-direita em muitas zonas do planeta, o que é que acontece quando a única forma que nós conhecemos, a única verdade que conhecemos é da luta, não é? Da luta. Será que há outras? É mesmo desafiante pensar nisto. Eu ouvi um bocadinho do podcast da Sarah Silverman no outro dia e ela estava a contar a história de um amigo, grande amigo dela que foi nazi e que hoje em dia trabalha a tirar pessoas, a tirar jovens desse movimento. E eu não sei se isso foi nas palavras dela ou se ela foi buscar palavras dele, mas era qualquer coisa do género, que nós vamos para onde nós recebemos amor e nós podemos receber esse amor num movimento de neonazis. Nós podemos receber isso, principalmente se no outro lado não estamos a receber, não estamos a receber ali, então é aí que vamos entregar-nos, né, a nossa energia e o nosso próprio amor também. Depois fiquei a pensar nisso. Mais tarde li uma frase, um provérbio africano que também tem a ver com isso, que é uma criança que não recebe o calor da sua aldeia vai queimá-la para senti-la. Vai queimá-la para sentir o calor. Para sentir o calor, exato. Uma criança que não recebe o calor da sua aldeia vai queimar a aldeia para sentir o calor. Bom, não é? Sim, esse é um provérbio muito forte, mesmo muito forte, não é? Eu lembro, eu ouvi uma entrevista há um par de anos, uma entrevista interessantíssima de uma rapariga, de uma mulher que cresceu numa daquelas seitas nos Estados Unidos, daquelas seitas evangélicas, religiosas, extremamente ortodoxas e que tinham muita visibilidade porque sempre que havia alguma questão pública com direitos das mulheres, aborto, casamento gay, eles apareciam e eram muito vocais na sua participação e muito agressivos. E ela começou criou uma conta no Twitter e começou a escrever no Twitter. E ela ganhou muita visibilidade e era atacada por todos os lados. E ela reagia com muito ódio e de uma forma totalmente fechada, ortodoxa. E ela conta que há um tipo que começa um diálogo com ela no Twitter. E depois entra mais outra pessoa e outra pessoa. E estas pessoas, ao contrário de todos os milhares que tinham interagido com ela através do insulto, de dizerem coisas horríveis, começaram um diálogo com ela.
que ela hoje entende que... Utilizaram a curiosidade. Utilizaram a curiosidade. Ela diz que hoje entende exatamente o que é que principalmente um deles estava a fazer, porque é um tipo que se especializou em criar pontos com pessoas que cresceram nestes meios, que só conheceram esta realidade desde crianças, e ele manteve um diálogo com ela durante meses. E durante esses meses, a verdade dela começou a mudar. E porque ela, no fundo, sentiu-se respeitada, acolhida, vista por quem está do outro lado. E ela chegou a um ponto em que ela saiu do movimento, o que implicou, foi duríssimo, da seita, implicou ela quebrar ligação com todas as pessoas da família dela, e ela hoje o trabalho dela é exatamente o de entrar em contato com jovens que estão nestes movimentos e procurar trazê-los para aquilo que ela acredita ser um mapa mental mais saudável. E se calhar ficou aqui uma proposta mesmo fixe, que estes movimentos pela verdade, se calhar podiam ser movimentos pelo amor, com tudo o que isso implica, porque associado ao amor também está uma certa ideia de verdade, o que é pode ser mais verdadeiro, não é? Acho que se calhar em vez do desenvolvimento pessoal pela verdade é pelo amor. Movimentos pela verdade também para para todos, não é? Não é só... Porque há muita gente que tem essa energia muito, muito agressiva contra os movimentos pela verdade. Sim. E esses movimentos pela verdade, a partir dessa ótica, a partir desse ponto, podiam ser essas seitas, não é? Sim. E como é que nós podemos chamar esses membros da seita para algo que nós acreditamos que seja mais saudável? Isso acho que aqui é mesmo uma das grandes questões, porque, por exemplo, nós estamos a gravar este podcast e estamos a ter esta conversa. Quem é que tem mais facilidade em ouvir esta conversa? Pessoas que já têm um mapa mundo onde olham para a verdade como uma coisa subjetiva, mutável, alterável, que estão mais interessados e dizem, sim, claro, a curiosidade faz todo sentido, a aproximação faz sentido, esta ideia do pelo amor faz sentido. Só que as pessoas que não acreditam nestas coisas ou que têm crenças mais afastadas, primeiro vão ter dificuldade em ouvir um podcast como o nosso, não é? Porque vai gerar muita resistência. Não é? É um movimento que pode ir acontecendo ao longo do tempo, mas não é muito provável que alguém ouça o nosso podcast, alguém que tenha uma concepção muito diferente, ouça e diga assim, uau, não é? Isto fez tanto sentido, não é? Agora, de repente, não é. Falando aqui desta polarização, nem de uma ponta nem na outra. Nem numa ponta nem na outra. Agora, há uma coisa, e acho que tem a ver com a nossa abordagem, que é a minha crença, e lá está esta verdade, claro que pode ser desafiada, mas a minha crença é que ainda assim, este movimento, embora difícil, ele pode acontecer, porque nós estamos a partir de um ponto de... as pessoas estão a fazer o melhor que podem com os recursos que têm disponíveis. Não estamos a partir de um ponto de se tu não acreditas no que eu acredito, então és estúpido. Exato. Que é isso que eu observo, que gera a tal polarização. Bem, embora o nosso podcast não chegue a todas as pessoas do mundo, e se chegasse uma parte significativa das pessoas, não iria criar assim uma grande relação, não é? Também acredito que não gera tanta resistência como podia gerar se nós agora fôssemos muito taxativos. Dizíamos, tu ou queres a aproximação ou só estás aqui neste planeta para criar confusão. Não é? O que seria, era um paradoxo, não é? Eu estava a apelar à aproximação enquanto praticava o afastamento. E eu acho que isso eu acho que isso é mesmo importante. As minhas crenças andam por aí e acho que as tuas também. Mesmo em relação às nossas áreas, por exemplo, em relação à parentalidade. Tu hoje em dia tens um papel de influência grande, não é? Já ouvi em eventos e apresentações dizerem-te que tu és uma das vozes mais influentes da parentalidade em Portugal, o que é giro para uma seca. E acho que esse espaço tu também o foste criando, utilizando cada vez mais uma linguagem de aproximação. Se calhar no início utilizavas mais uma linguagem de afastamento, porque te identificaste muito com as crenças da parentalidade consciente e, portanto, agora vou afastar aquilo que é contrário, não é? Eu vejo que a forma que tu tens, por exemplo, de criar aproximação com alguém que defende a palmada na hora certa, que hoje em dia tu consegues influenciar muito mais essa pessoa, até ao fim de uma conversa ou de uma leitura, ou de ver um vídeo teu ou assistir a uma palestra, a começar a repensar as suas crenças, do que se calhar no passado, quando simplesmente dizias isto é agressão, é tortura, é horrível, é violência, não é? E acho que essa aprendizagem é mesmo importante, não é? Mas
Mas começa, olha, voltando àquele que nós voltamos sempre, depende da intenção, não é? Depende da intenção. E quanto mais clara a nossa intenção, porque talvez no início a minha intenção tenha sido mais convencer as pessoas que esta era a forma mais certa. E mostrar que tu estavas certa. E mostrar que eu estava certa e que eu tinha feito a escolha certa. Hoje em dia a intenção é mais partilhar algo em que eu acredite. Né? Porque eu acredito que isso faz bem. E não é... Eu digo sempre, eu não sou nenhuma missionária. Né? Mas there's a crack in everything and that is how the light gets in. Às vezes eu questiono que verdade é esta que alguém está a viver que faz com que a pessoa sofra, faz com que se afaste dos outros, faz com que deixe de ser influente, faz com que deixe de ter um papel mais ativo no mundo porque se fechou numa verdade, né? E vai ficar lá no seu territóriozinho. Se calhar essa é a verdadeira pergunta, como é que te faz sentir a tua verdade? Como é que a tua verdade te faz sentir e como é que alimenta, como é que nutre as relações que tens com os outros e também como é que te permite ter um papel ativo no mundo, não é? Porque eu posso ficar muito fechado na minha verdade, mas depois não consigo vivê-la, não consigo influenciar os outros a conceberem a possibilidade da minha verdade, então para que ela serviu? Para eu morrer a dizer, mas eu estava certo, eu estive certo o tempo todo, não é? E acho que é das decisões mais difíceis de tomar nesta nossa experiência humana, é este let go em relação à minha verdade, sabendo que, como tu propuseste, eu vou continuar a tomar decisões e vou continuar a fazer escolhas e vou continuar a dar passos e vou continuar a correr riscos e vou fazê-lo em nome daquilo que naquele momento me parecer o mais verdadeiro ou o mais correto. Só que não é necessário estar agarrado a esta é a verdade absoluta ou esta é a verdade para todo sempre. Ou, não é? Eu posso perceber que, ok, isto é a minha verdade agora, é aquilo que faz sentido para mim agora e com base nisto eu vou tomar esta decisão. E vou estar aberto a outras verdades e outras possibilidades. E de repente eu relaxo imenso com isso. Porque nós na última conversa a dois que tivemos aqui no podcast falamos sobre tensão. Às vezes, em nome das minhas verdades, eu estou constantemente sob tensão. Estou constantemente a sentir-me atacado, estou constantemente a sentir a necessidade de defesa, não é? Há tanta gente que abre as redes sociais e já está em tensão, porque vou ter que me defender de coisas e vou ter que atacar coisas, não é? E quando nós nos relaxamos em relação a isto, também podemos ter uma experiência humana mais agradável. Isso para mim também conta. Sim. Acho que Sim, isso contei muito. Isso contei muito. E isso influencia o meu sistema imunitário, não só social, como o sistema imunitário. Claro. Por alguma coisa, o nosso podcast se chama Inspiração para uma Vida Mágica, não é? E não se fala inspiração para uma verdade absoluta e que tens que defender com unhas e dentes e que vale a pena morrer por ela e vale a pena ter uma vida constante de tensão, de doença, de mal-estar, de pensamentos ruminantes em nome dessa verdade, não é? Exato. Até porque era um nome parvo para um podcast. Só porque é muito longo. Olha, Mia, acho que para terminarmos, eu vou-te convidar, de toda a nossa conversa, vou-te convidar a eleger uma ideia. A ideia com que eu fiquei disto tudo foi de trocar esta obsessão pela defesa da minha verdade, pela obsessão pelo amor e pela prática e a vivência do amor. Eu tenho várias, mas eu acho que é importante percebermos a diferença entre defender uma opinião e partilhar uma opinião. Essa energia é muito diferente quando fizemos e acredito que se nós tivermos mais pela partilha, que no teu caso seria mais do lado do amor, temos um poder de influência muitíssimo, muitíssimo melhor e acredito que vamos mais facilmente conseguir realmente viver a nossa verdade com essas atitudes, estratégias, intenções. Bom, então acho que acabamos aqui com um apelo de inspiração para uma influência mágica. E queria reforçar a questão também da diferença entre a força ou o poder punitivo versus protetor. Não é? Eu entendo que é preciso às vezes haver uma força protetora, tanto na família como na sociedade. E essa força é quem tem mais responsabilidade é que possui essa força, essa possibilidade de utilizar. Bom,
Yeah. É isso. Gostei desta conversa. Ajudou-me a relaxar em relação às minhas verdades. São cada vez menos, para um lado, não são? Por um lado são cada vez menos, não é? E é engraçado que algumas pessoas, não é? Parece que têm assim a ilusão de vou chegar ao final da vida e tipo, quando eu escrever a minha autobiografia, vou colocar lá todas as verdades que eu encontrei, todas as certezas que eu encontrei, todas as fórmulas que eu passei a ter. Quando, pelo menos para mim, parece que o livro da minha vida cada vez vai ter menos dessas cenas e eventualmente vai chegar ao fim quase só com uma frase de pá, a minha vida foi o que foi. Está tudo bem. E está tudo bem e vai continuar a estar tudo bem. Aconteça o que acontecer. Né? Mas agora, uma verdade é que tenho que partilhar este episódio. Sim, partilhar o Inspiração para uma Vida Mágica é uma boa forma também de nos ajudar a nós aqui a viver esta missão que nós estamos a agarrar com tanta... Partilhar. Sim. Esta missão que nós estamos a agarrar com tanto entusiasmo há 3 anos e estamos com vontade de continuar, não é? Yes, aliás, nós agora voltamos a ter aqui conversas com convidados, não é? Coisa que tínhamos interrompido durante uns meses e temos convidados super interessantes para as próximas semanas e meses, não é? E, portanto, contamos também aí com a vossa participação e auxílio neste projeto de levar o podcast IVM a mais e mais pessoas. Muito obrigada a todos. Obrigada. Obrigado, Mia.